Pá! Carrijo, te agradeço aí por ter aceitado o convite e tenho certeza que você vai acrescentar muito aí no nosso dia de hoje. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Vê que a gente vai ficando velho, já precisa de ajuda para subir, né? Bom, bacana, um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu tenho um desafio para mim, quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de falar muito. Aí me deram 30 minutos para me falar da minha vida. Mas eu pensei que eu escolhi uma linha para conversar um pouquinho sobre o que eu fiz, como é que eu encarei os desafios da minha vida, de que forma que eu superei, coisa desse tipo. E eu escolhi um caminho capaz de me permitir falar isso em 30 minutos. Eu espero conseguir fazê-lo. E uma série de coisas que eu vou falar aqui, por favor, é sempre um prazer enorme fazer amigos, conhecer gente, desenvolver relacionamentos e também passar para vocês alguma coisa que eu possa ter de contribuição. Então, quem quiser me visitar no Brain, é uma área nova que a Algar Telecom criou agora, recentemente, a área de inovação. É um prazer recebê-los lá e mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? Eu queria começar o nosso bate-papo com essa foto. Ali, infelizmente, o telão não desceu, então ficou comprometido ali. Peço desculpa para quem está do lado de cá, vão tentar olhar para o lado dali, né? Eu queria começar com essa foto. Ali os meus pais, e ali eu sou o menorzinho que está lá com um carrinho na mão. E durante muitos anos na minha vida, eu pensei que a minha vida tinha começado a partir dos 5 anos. Porque antes dos 5 eu não lembro de nada. Eu não faço um esforço danado para lembrar alguma coisa antes dos 5 anos e não consigo lembrar. Então eu falei assim, bom, vou fazer 64 esse ano, dos meus 64, pelo menos 5, eu não preciso falar nada, né? Mas o fato é que depois de que a gente vai ficando velho, a gente vai elaborando, e eu descobri que são justamente esses anos que eu não lembro de nada, que talvez tenham sido os mais importantes da minha vida. Porque são, com base na família, é que um indivíduo, a minha crença é essa, efetivamente constrói valores, constrói a sua personalidade, o seu jeitão de ser, né? Então, eu tive o privilégio, né, de ter pais extraordinários. Eram pessoas muito simples. Nós não éramos pobres, mas éramos muito simples. E nós éramos 9 irmãos. Essa foto aí é quando eu tinha 5 anos, então eu só tinha 4 irmãos. Nós éramos 4, né? Mas ainda hoje somos 9, todos vivos. E meus pais me deram um exemplo extraordinário, uma educação, incentivo de sempre querer melhorar. Meus pais, minha mãe, por exemplo, tinha 4º ano primário, mas ela exigia, era obrigatório formar, né? Todo mundo tinha que fazer faculdade, todo mundo tinha que se desenvolver, então tinha esse espírito que ele trazia, né? Respeito ao ser humano, né? Respeitar o outro, né? Todas as pessoas para mim são importantes, todas as pessoas para mim merecem respeito, e a gente tem que compreender muito das pessoas que não tiveram oportunidade. Às vezes a gente reclama das pessoas, critica, coisa desse tipo, e esquece de que essa pessoa não teve oportunidade nenhuma na vida, né? Nunca foi desenvolvida, não teve pais que pudesse de fato fazer. Então esse papel nosso, né, na infância, no início da coisa, eu acho fundamental, e eu queria começar então falando sobre isso. E como a gente era uma família muito simples mesmo, a gente não tinha dinheiro. E eu, como era pequeno, eu comecei a me empreender como empreendedor muito cedo na minha vida. E o que eu tinha que fazer, né? A partir dos 5 eu tinha que ganhar meu dinheiro. Por exemplo, meus pais eram muito religiosos, e tinha umas coisas que eles tinham um tabu, né? Por exemplo, cinema, né? Cinema era coisa do diabo, entendeu como é que é? Coisa do capeta. Então, só ensinava bobagem. E a gente pelejava, eu pelejava com meu pai, eu lembro que eu pelejava para deixar no cinema. Falava, não, mas é o Cantinflas, é o
Vocês não lembram, mas tinha uns atores humoristas naquela época, muito famosos. E a gente, então, certa vez eu pelejei com meu pai, e convenci meu pai a deixar eu ir no cinema. Falei, então tá lá, um pé lá, um pé cá, né? Aí a gente, graças a Deus, vamos no cinema. Aí ele falou assim, pai, dá dinheiro para ir no cinema. Você ficou maluco? Além de eu deixar você ir, você ainda quer dinheiro? Quer dizer, então nós tínhamos que ganhar o nosso dinheirinho, tá certo? Então eu comecei, aquela lá é a minha família, com os irmãos todos, né? Eu comecei a minha vida fazendo 2 trabalhos interessantes. Naquela época, todo mundo, Uberlândia tinha, eu com 7 anos, Uberlândia tinha 35 mil habitantes, mais ou menos. Acreditem vocês ou não. Eu sou daqui, nasci aqui. 35 mil habitantes e naquela época todo mundo tinha um canteiro em casa. O hortifruti era feito na casa. Então todo mundo precisava de esterco. E tinha muita carroça, muito cavalo. Eu vendia esterco. Eu saía na rua catando esterco e vendia. Agora eu gosto mesmo da jabuticaba. Lá em casa tinha 3 pés de jabuticaba enorme. Hoje em dia não vejo mais. Que os pés enormes, do tamanho desse telhado aqui, né? E na época da jabuticaba, a gente também vendia jabuticaba. Interessante, né, que meus irmãos subiam no pé de jabuticaba, pegavam um galho da jabuticabeira e abraçava e tirava aquele tanto de jabuticaba, jogava lá num saco e colhia. Aí vinha verde, pequena, grande. Essa é uma diferença minha característica, né? Eu nunca fiz isso. Eu sempre queria dar para aquele que eu ia servir o melhor. Sempre queria o melhor. E aí eu escolhi as melhores jabuticaba. E eu digo para vocês o seguinte, a minha vasilha era uma vasilha, só tinha aquelas bilocas, né? A gente falava antigamente, aquelas biloconas, entendeu, Nilton? Aquelas biloconas pretas, aquelas bonitonas, né? Então, as vizinhas até compravam dos meus irmãos, para ajudar eles, né? Meus irmãos, todo mundo tinha que vender, todo mundo tinha que se virar. Só que todo mundo me esperava chegar, porque sabia que a minha jabuticaba era sensacional. Então, comprava lá tal, mas o dinheirinho meu estava reservado. Podia chegar atrasado, sem problema. Porque eu ia vender, porque a minha jabuticaba era sensacional, né? Então, isso norteou a minha vida profissional, a minha maneira de ser, o meu jeito de ser. Eu quero sempre ser sensacional, extraordinário. Se você quer 10, eu tento te dar 1000. Não tento te dar 11, 12, tento te dar 1000. Essa é uma característica, né, da minha vida pessoal. E aí, logo em seguida, eu era muito bom de fazer pipa. Eu fazia pipa. Papagaio. Né? Papagaio, pipa. Não tem hoje, mas naquela época era fantástico. Hoje a gente vê na rua aí os caras vendendo pipa de pano e tal. E eu, então, montei uma banquinha. E como naquela época, futebol naquela época era legal. A gente torcia, tinha uns negócios assim. Futebol era importante naquela época, né? Nós dava moral para futebol. Hoje eu nem assisto futebol, só acredito nisso. Nem assisti Brasil-Alemanha, não assisti. Olha só que coisa engraçada. Naquela época isso era impensável. Então todo mundo tinha um time. E Uberlândia não tinha televisão, tinha rádio. A rádio era rádio. Naquela época era tudo Rio de Janeiro, não existia São Paulo aqui. Só Rio de Janeiro. Então era Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. Esses eram os times que tinha aqui. Tá certo? Porque a gente nem sabia. E a gente odiava Cruzeiro e Atlético. Porque eles compravam os juízes, o juiz roubava o Uberlândia. O Uberlândia tinha um timaço naquela época. Timaço. Mas a gente não gostava do Cruzeiro e Atlético. Eles roubavam de nós. O juiz roubava de nós. Nós nunca ganhava deles. Não tinha jeito. E um timaço. Né? E eu fazia os papagaios com as bandeiras dos clubes. E eu vendia para a meninada toda. E eu ganhava meu dinheirinho. Então chegava fim de semana, eu podia ir para a praça, eu podia comer meu picolé, eu podia ir no cinema. E isso veio norteando um pouquinho a minha vida, né? Eu tenho um pedaço da minha vida que eu vou passar bem rapidinho aqui, que é aos 20 anos. Eu nunca fui bom estudante, tá? Eu peço desculpa a vocês, não façam isso. Todo mundo precisa ser bom estudante. Eu nunca fui. Mas eu tinha um desafio importante de passar na faculdade, porque lá em casa, mamãe falava, eles me chamam de Vadim lá, né, até hoje. Fala, o Vadim não vai dar para nada. Esse menino é custoso demais. Não estuda, esse menino dá trabalho demais. Aliás, no começo da minha vida, já deu 10 minutos, eu estou preocupado.
Aí no começo da minha vida, quando eu era menino, até os 10 anos de idade, eu apanhava todo dia sem faltar nenhum. Eu apanhava todo dia. Aí, e eu todo dia, nós éramos muito religiosos, falei, né? Eu rezava lá, eu ajoelhava lá na cama, falava, papai do céu, me ajuda para amanhã não apanhar. Papai do céu, nessa linha, ele nunca me ajudou, zero. Eu apanhava todo dia. Então, a mamãe falou, e isso foi um incentivo para mim. Quando a minha família, ninguém acreditava. Eu era o único que não ia fazer faculdade lá em casa. Não tinha chance, a mínima chance. Né? Eu era custoso demais e estudava pouco. Aí, o que aconteceu? Isso foi um desafio para mim. Eu estudei igual um animal selvagem naquela época. Em 75, passei na faculdade de engenharia. Coisa inacreditável. Naquela época era engenharia e medicina. Só existia esses dois, sim, que era disputado mesmo, engenharia e medicina. Engenharia era muito disputado naquela época. E eu passei na primeira turma, era 2 turmas, uma turma que entrava no primeiro ano. Então, passei, fosse uma vitória extraordinária, né? E aquilo enalteceu muito o meu ego, a minha crença em mim mesmo, né? E aí, logo no começo, a IBM, que eu comecei a faculdade, tinha uns 6 meses de faculdade, a IBM lançou um curso de programador, lá com a universidade, curso de programador. E eu vi lá no quadro, chamando, me inscrevi e passei naquele negócio. Formou 34 pessoas. Nós éramos 34 programadores, né, formados. E a universidade, só tinha 2 empregos bons naquela época, gente. Banco do Brasil e professor de universidade. Só tinha esses 2 empregos bons. O resto tudo era bullshit. Entendeu como é? Tá com nada. Os 6 primeiros colocados iam ser contratados pela universidade. 6 primeiros. Eram 34 meninos lá, alunos da faculdade, fazer o curso. Adivinha que lugar que eu fiquei? 7º. Eu fiquei 7º. Nenhum animal desistiu. Eu não entrei, cara. Eu não entrei. E isso foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Porque eu tive que me virar. Tá certo? E aí eu entrei no Peixoto fazer estágio. Naquela época você fazia estágio não remunerado. Não pagava. Nós trabalhava de graça. Tá certo? Para fazer estágio. Fiquei 1 ano no Peixoto. Agora, eu trabalhava como um animal selvagem. Eu gosto de usar essa expressão, animal selvagem, né? Trabalhar igual um touro bravo, sei lá. E eu era muito aplicado, muito dedicado. Mas não ganhei nenhum tostão. Então, quando inteirou 1 ano que eu estava no Peixoto, eu virei para um mestre meu da IBM naquela época e falei, eu vou sair. Eu não estou ganhando nada, estou trabalhando igual um cão. E eu fazia faculdade, trabalhava de madrugada, virava a noite inteira trabalhando. Né? Estudava de manhã, trabalhava à noite. Estudava de manhã, trabalhava à noite. E aí, eu cheguei para o meu chefe lá na época do Peixoto, Washington, a figura Washington. Aí cheguei para ele e falei assim, estou deixando. Falei, vai, de jeito nenhum. Ficaram loucos, a hora que eu falei que ia sair, ficaram desesperados. Eu falei, não ganho nada, tal, vou buscar outra alternativa para mim. Eu quero fazer alguma coisa, que eu ganho alguma coisa, não sei o que tem. Aí eles foram lá, costuraram e tal. Ele falou assim, não, nós vamos te pagar 500 cruzeiros. E foi me arrumar no salário. Eu falei, não quero. Olha só que interessante. Eu falei, não quero. Mas por que você não quer? Eu falei, a hora que eu fui sair, é que você me ofereceu um ganho, você tinha que me oferecer antes. Então não quero, vou buscar uma alternativa que eu me sinta que sou reconhecido de fato. Aí saí e fui e consegui um emprego na Grande Resende. Tem uma história muito legal aí nesse intervalo, pena que não consigo contar, mas o fato é que eu entrei na Grande Resende para começar a área de informática da Grande Resende naquela época, 77. A Grande já estava bombando, a Grande Resende estava estourando, crescendo como louca. Era a maior empresa da América Latina de pintos de um dia. Era o que a Grande Resende fazia. Ela produzia pintinho e vendia para outras grandes. E eu montei a área de informática da Grande Resende. Fiquei lá durante quase 3 anos. E aí aconteceu o seguinte, eu resolvi casar. Eu estava doidinho para casar, desesperado para casar. Minha mulher bonita demais da conta. Depois vou mostrar uma foto, você vai ver que eu tenho razão. Eu desesperado para casar, mas era um pé duro, né? Eu ganhava 2 salários mínimos.
E eu fui para casa muito triste, falei, poxa, eu queria casar, mas eu ganho 2 salários mínimos, cara, não dá para casar com 2 salários mínimos, né? Aí fui para casa, eu sempre pus a minha cabeça para funcionar, para tentar resolver os problemas, eu sabia que tem uma solução, né? Aí eu, pensando em casa, falei, poxa, cara, eu ganho 2, mas minha mulher também ganha 2. Ou minha noiva, né, minha namorada, ela era professora primária. Falei, bom, com 4 aí já dá. Casei com ela com 4 salários mínimos, né? Tinha uma mobiletezinha velha, e nós íamos trabalhar com aquele troço lá. E aí, então, eu também, quando eu casei em dezembro de 79, eu vou fazer 38 anos de casado. Dezembro de 79, comecinho de dezembro, o Martins me convida para começar a área de informática. O Martins começou com informática em 1980. O primeiro computador que o Martins comprou, um /3. E eu comecei nesse /3. E aí aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei lá na Grande Resende, eu falei, estou saindo, vou casar, mas depois que eu voltar da lua de mel, eu saio. Aí foi aquele pau-varoço, ninguém queria deixar... Só que acontece que o CPD estava crescendo, a área de informática estava crescendo, eles contratavam gente de São Paulo, do Rio, do punhado de fora aí, e ganhava assim, 3, 4, 5 vezes mais que eu. O meu salário nunca subiu, eu só ganhava aumento de mérito, aumento anual, naquela época era anual, esse aumento do governo, né, o reajuste salarial. E eu tinha lá eu sei que eu ganhava 8, não sei o que mais, não lembro, eu sei que era 8 milhões de cruzeiro. Era uns números grandes assim, mas era pouca coisa relativamente. Era pouco salário, mas era dinheirão assim, custava 8 milhões de reais, né? Aí, o que aconteceu? Um fenômeno muito interessante. O cara que era meu chefe no Peixoto e ficou desesperado quando eu saí, foi o primeiro gerente de CPD do Martins. Primeira coisa que ele fez para montar a equipe, me convidou. No primeiro, eu estava dia 10 de dezembro, eu ia casar dia 22, ele me chama, falou assim, quanto você quer ganhar? Eu ganhava 8, eu falei assim, eu quero ganhar 16. Chutei o balde. Quero ganhar 16. Ele falou assim, você pode começar a semana que vem? Eu falei, vixe, pedi pouco. Cara, eu falei, não, vou casar. Vou casar, não pode. Eu caso, volto e entro. Aí peço demissão, né, cumpro meu período de 30 dias lá. O cara da Grande Resende não queria deixar eu sair nem a pau. E ele me ofereceu 24. Triplicou. Eu falei, não quero. Você devia ter me valorizado antes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você é o primeiro cara que tem que se valorizar. É você, não é o outro. A gente fica muito esperando o outro, né? Não, você. Eu saí, fui para o Martins. Muito rapidamente me tornei o diretor de TI do Martins. Foi muito rápido a minha escalada lá. E eu tirei de letra tudo isso que aconteceu. E aí, então, lá fiz coisas extraordinárias, que eu me orgulho muito de ter feito. Por exemplo, eu fui o cara de informática, inclusive fui eu que defini o sistema, o primeiro cara no mundo a automatizar a força de venda com notebook. Eu fui nos Estados Unidos e a IBM estava fabricando o primeiro Notepad, chamava. E ela produzia, que eu vim fabricando lá, compramos 1000 notebooks e começamos a informatizar a força de venda do Martins, 1000 notebooks. Foi a primeira empresa do mundo a automatizar. Tinha um modemzinho, dava pau para cacete, era trabalhoso para caramba, mas nós fizemos coisa desse tipo. E aí, a hora que a informática estava toda montada, toda estruturada, eu falei assim, agora a informática não precisa mais de mim. E eu era um cara muito consolidado no segmento de TI, né, de informática, naquela época. Eu deixei toda a informática e criei lá dentro do Martins, a Universidade Martins do Varejo. Um projeto que eu criei dentro da informática. Era uma briga, uma luta desesperada, porque ninguém acreditava no projeto. Era uma luta ferrenha. Hoje eles falam que não, que foi planejamento estratégico e tal. Mentira, não foi nada. Foi eu que fiz na marra. O diretor comercial não acreditava, ninguém acreditava. Tanto que não acreditava que ele falou assim, todo cliente que você conseguir levar para a universidade é seu. Você pode fazer uma carteira de clientes do Martins da universidade. Quando eu saí em 2004, o Martins tinha 220 mil clientes. A universidade tinha arregimentado, era a minha carteira, 17 mil. E eu faturava a metade do faturamento total da empresa. Era
A empresa faturava 3 bilhões, eu, na universidade, faturava 1,5 bilhão. Né? Então, foi muito legal esse projeto. Hoje, o Martins até me convidaram lá, eu tenho um relacionamento fantástico até hoje, tem 14 anos que eu saí. Meu relacionamento é de carne e unha lá com eles. Então, eu tenho um relacionamento fantástico lá com todos eles. E fizeram até uma homenagem para mim lá, agora colocaram até minha foto lá com o negócio. Mas eles estão revitalizando a universidade, que ela deu uma reduzida no esforço. Né? E o que a gente fazia? Né? De novo, essa é a grande mensagem que eu queria tentar transmitir para vocês. Eu fazia aquilo que eu falei da jabuticaba. Se você quer 100, eu vou te dar 1.000, 10.000, 1 milhão. Entendeu como é? É isso que eu quero fazer. Então, eu pegava clientes como esse aqui, ó, eu gosto desse case, foi um dos primeiros clientes que eu trabalhei. Ele tinha essa lojinha lá em Goiatuba e ele faturava 26 mil por mês. Eu falei para ele, deixa eu te ajudar a estruturar a sua loja, que você vai faturar 100 mil. Ele ria de mim e falava, não, Carrijo, você é um cara motivador mesmo. Então, quer saber? Pode fazer o que você quiser aí. Né? 1 ano e meio depois, ele anotava as vendas diárias numa cadernetinha, as piraus pequenininhas assim, e ele anotou 15 dias na frente, 48 mil e poucos, no final tal, fechou 31 dias, foi março de, sei lá, não lembro mais agora. Mas eu sei que ele cortou, fez uma dedicatória naquela folhinha, mandou emoldurar e me deu de presente aquele trabalho, quando ele atingiu 100.560 de faturamento. E é claro, né? Isso era só café pequeno. Em 2 anos e pouco depois, 2 anos e meio depois, ele estava faturando 302 mil. E eu não sei se vocês conhecem o Deusmar do Reis. Ele é Goiatuba, hoje ele está em Goiatuba, está em Tumbiara, está em Catalão. Hoje ele tem várias lojas. E ele fatura hoje, ele começou de 26 mil, hoje ele fatura mais de 20 milhões por mês. Vou dar um número assim, né, por baixo. 20 milhões, ele fatura mais. Né? E eu ajudei ele a sair daquela lojinha e chegar. Então, a gente tem que ter isso que vale a pena, entendeu? No sentido de vida. Isso que vale a pena. Você fez alguma coisa e deixou uma marca. Né? Até hoje o cara é meu amigo pessoal, até hoje o cara faz questão de convidar para uma loja que vai ser inaugurada. Então, é isso que eu entendo. Aí criei a Rede Smart Supermercado, chegamos a 830 lojas em todo o Brasil, que também é incrível. Né? Mas o mais legal é o resultado de tudo isso. Né? A gente tem números que mostram, né? O cliente do Martins tradicional faturava cerca de R$700, o cara que estava na Universidade de Martins faturava cerca de R$7.000, e o cara da Rede Smart faturava R$30 mil. Então, é assim, exponencial a força, o trabalho. Mas por que isso? Né? Porque o meu interesse era genuíno no cliente, absolutamente genuíno. Eu gosto de quem eu estou ajudando. Eu não gosto do meu patrão. Eu gosto do Solair. Não gosto não. Eu gosto do cliente do Solair. Entendeu? É a forma de eu fazer com que a empresa de fato cresça. Porque senão a gente fica protegendo aqui, mas não dá para o cliente aquilo que... Né? E quando eu digo cliente, gente, eu queria extrapolar aqui para a sua vida pessoal. Você faz isso com seu irmão, você faz isso com o seu conhecido, você faz com seu amigo, você faz com... sei lá, entendeu? É esse que é a filosofia que eu queria estar falando. Saí do Martins em 2004, montei a Multicom. Hoje é uma empresa de consultoria já renomada na área de agrobusiness. Atua com todas as grandes empresas do mundo e hoje já é uma multinacional, a Multicom. Eu fiquei 2 anos e meio lá, eu não gostei dessa vida de consultoria, apesar de ter o sucesso que teve, eu recebi um convite. Aí fizemos vários projetos. Por exemplo, todo mundo conhece aqui a Le Postiche. A Le Postiche é uma franquia que fui eu que criei, é uma franquia minha, eu que criei. Ele tinha 60 lojas próprias, e a gente desenvolveu para ele 260 lojas franqueadas, né, além das 60. Então, cresceu muito. Sou Álvaro, meu amigo pessoal até hoje, né, o dono da Le Postiche, e várias lojas. Aí, a Algar me convidou para desenvolver a área comercial, porque até naquela época, por incrível que possa parecer, as empresas de telecomunicação, ainda tem 5 minutos, que bom.
As empresas de telecomunicação não tinha área comercial direito. Por quê? Porque não se vendia telefone. Telefone era comprado. Os clientes faziam fila. Era um negócio que você declarava no imposto de renda. Muitos de vocês aqui lembram disso. Tá certo? E aí começou a competição. A partir de 2005, começou a competição forte no mercado. E aí as empresas de telecomunicações tiveram que se estruturar sob o ponto de vista comercial. E a Algar me convidou, eu vim de São Paulo, foi os únicos 2 anos e meio que eu fiquei fora de Uberlândia, foi esses anos da Multicom que eu falei. Aí eu voltei para Uberlândia, porque aqui quem bebe dessa água nunca mais deixará de tomá-la, né? Uberlândia é um lugar realmente fantástico ainda até hoje, mas aí eu quis voltar, voltei. Aí estruturei toda a área comercial do varejo, né? Eu fui diretor do varejo durante 11 anos na Algar Telecom. Eu estou com 12 anos que estou na Algar Telecom. E aí, graças a Deus, eu entreguei 11 anos de resultados excepcionais, significativamente. Todos os 11 anos entreguei com muito resultado. E aí fui convidado para desenvolver um outro projeto, que é o BRAIN, né? Nós fizemos um planejamento estratégico há 2 anos atrás e concluímos que daqui 5 anos, as empresas de telecomunicação que continuar sendo a mesma coisa que é hoje, elas morrem, vai desaparecer. Nós temos que ir para o mundo digital. E nós tínhamos que ser inovativo, inovar a empresa e tudo mais. Aí resolvemos criar uma unidade de negócio chamada BRAIN. E eu gosto do BRAIN porque é inovação brasileira, é uma área de inovação disruptiva. Nós estamos já montados desde agosto do ano passado, então não tem 1 ano ainda. E nós estamos liberando 6 projetos sensacionais, sensacional. Vai lá me visitar. Eu fico na Granja Marileusa, 3º andar do prédio CSC, em frente à Casa Garcia lá. Pode ir lá me visitar, marcar, ver aí. Tem muita gente que me conhece aqui, pode pegar e ir lá me visitar, me conhecer. Vitor, vai lá, você tem que ir lá me ver. Sensacional, uma área muito bacana. Os meninos sabem, vocês não sabem, os meninos sabem. Cool, legal pra caramba, legal pra caramba. Então, o meu pessoal lá trabalha se divertindo, não tem horário de entrada, não tem horário de saída. E todo mundo trabalha mais que qualquer um que você pode imaginar, entendeu? Todo mundo apaixonado pelo que faz. E aí desenvolve os projetos super bacana lá. Pena que eu não consigo falar. Na verdade, a gente está todo focado no mundo de TI. Então, a gente trabalha o que a gente chama de analytics, né? Inteligência artificial, essas coisas. E tem feito alguns projetos muito bacanas. Eu trouxe só um, porque é curioso. Esse aqui, o telemedicina, né? Nós vamos transportar médicos. Você já assistiu o homem mosquito, né? Sei lá, mosca. Ele teletransporta, né? Nós estamos teletransportando médico. Olha só que coisa interessante. Você sabia que no Brasil o índice de mortalidade para quem vai para a UTI, não quero desesperar vocês não, mas no Brasil o índice de mortalidade para quem vai para a UTI é de 22%, de 20% a 22%. 20% a 22% das pessoas que são internadas em UTI morrem. Então, quando você for para a UTI, graças a Deus ninguém foi aqui, mas se for, é 22% de chance de morrer. Agora, nós fizemos um projeto com o Einstein, Hospital Einstein São Paulo, eles criaram uma unidade de telemedicina e tem especialistas que atendem remotamente. Lá de São Paulo, eu ligo qualquer hospital do Brasil inteiro via telecomunicação e o médico faz o atendimento médico da UTI, por exemplo. Porque, não sei se vocês sabem, UTI tem médico especialista em UTI, assim como tem médico especialista de coração, de neuro, tem médico especialista em UTI. E se você faz o diagnóstico correto, a maior razão de morte em hospitais no Brasil é o diagnóstico incorreto. O diagnóstico incorreto leva à morte, porque você faz o tratamento incorreto. Então, o Einstein tem baixado esse índice para 12%. Então, um dos projetos que nós estamos fazendo, só para vocês terem uma ideia, do Brasil que não tem médico especialista. Só para vocês terem uma ideia, 85% das cidades brasileiras têm menos de 70 mil habitantes. Cidades com menos de 70 mil habitantes, meus amigos, não tem médico especialista. Só tem generalista e olha lá, tá certo? Nenhum médico especialista que formou, que fez 10 anos de não sei o quê, vai para uma cidadezinha pequena para morar lá. Tá? Não vai, não quer isso.
Então, esse projeto nosso vai ajudar muitas pessoas a ter uma vida um pouco melhor. E é muito legal a forma como a gente faz. E para finalizar aqui com vocês, ou quase finalizando, a gente, à medida que a gente vai ficando velho, quem tem um pouco de cabelo branco aqui sabe disso, a gente vai ficando, assim, meio filosófico, entendeu? Você vai guardando um punhado de coisas na sua vida. E eu sou um cara assim, meio filosófico. Então, eu desenvolvi a minha teoria do sucesso e eu queria compartilhar com vocês a teoria do sucesso. Quem fizer isso aqui que eu vou falar, terá sucesso na vida. É batata. Tá certo? Só que, é claro, não é fácil. Porque se fosse fácil, aí era muito simples, todo mundo ia ter sucesso. É pouca gente que tem sucesso, porque ela é baseada em 4 grandes variáveis que você tem que focar, né? A minha teoria do sucesso. A primeira variável é know-how, conhecimento, né? O que eu chamo de know-how, né? Know-how é conhecimento, capacidade de execução, habilidade, talento naquilo que você está fazendo. Você tem que ser muito bom naquilo que você escolheu fazer. Então, é a primeira grande variável para você ter sucesso. Mas não é suficiente. Eu costumo dizer que é vital você, naquilo que para você ter sucesso, daquilo que você está fazendo, você conhecer bem aquilo. É vital. Agora, quanto que vale? Dando peso na dimensão, né? Peso da dimensão. Vale 20% ou menos. Conhecer tudo do que você faz só vale 20%. E olha lá, eu ajudei aqui, eu acho que é menos. Mas eu pus um número só para dizer, é pequeno. Tá? Então, conhecer tudo para sucesso é pouco. Tá? Tem muita gente que sabe demais e a vida inteira sabe operar o caixa do supermercado lá muito bem, é excepcional operadora de caixa e tem 75 anos que opera caixa. Influência. O que é influência? Influência é capacidade de envolver as pessoas, de convencimento, de agregação, de liderança. Eu costumo dizer que não é vital você ter influência. É requerido, né? Mas olha só quando vai para o peso. Quando vai para o peso é 50% ou mais. Eu quis dizer que é muito, esse peso. Esse número 50, 20, é só uma mágica para explicar a minha tese. Tá? Então, é requerido e vale 50%. E depois, entrega. Se você não entregar, você morre, não interessa. Você vai, até convence muita gente, tal, ganha no papo, muita gente chama, mas você não entregou, você não vai ter sucesso. Então, o que é entrega para mim? Entrega é concluir um objetivo, é entregar um trabalho dentro do que foi proposto, obter resultado dentro do pré-definido, finalizar com êxito. Isso é entrega. Então, observa que, e aqui vale 30%. Observa que na minha tese, é estranho, porque a matemática... acabou meu prazo, caramba. Mas estou acabando aqui também, desculpa. Dá mais 3 minutos? Entrega vital, 30%. Engraçado que na minha tese, os 3 primeiros já deu 100%, né? Então, mas tem um quarto, que eu aprendi, agora há pouco tempo que eu aprendi o quarto. Por isso que Deus tem. O quarto é propósito. A única coisa que faz você superar você mesmo é você ter um propósito além da causa. Se você tiver um propósito além da causa, você cumpriu o quarto. E o que é propósito, né? Propósito é razão para, ambição, o que move o indivíduo, grande vontade de realizar, foco no outro. Foco no outro. Qual que é o grande problema da humanidade, gente? Nossa, inclusive aqui, nossa sociedade. Qual o problema? O foco é em você mesmo. Você só pensa no animal que é você próprio. Isso é o maior erro da humanidade. A coisa mais sensacional que existe é você pensar no outro. É incrível, você não consegue imaginar a capacidade de criação, de desenvolvimento e de poder que você ganha quando você faz para o outro. É inacreditável isso. E você tem que viver muitos anos para acreditar nisso, porque todo mundo nasce pensando que você tem que fazer para você. Essa é a dicotomia que Deus colocou no mundo, né? Você acha que para ganhar você tem que reter. Não, para ganhar você tem que dar. Para ganhar você tem que dar. E aí, o que eu acho mais legal na minha teoria é isso aqui, ó. Quanto que vale para você? Tem que valer 0. Por que tem que valer 0? No peso do sucesso, apesar de ser vital. Aquilo que é vital, se você não tiver, não vai acontecer. Aliás, propósito é a única coisa que faz você vencer você mesmo.
Senão você chega num nível que você desanima, você para. Você tem que ter algo que te motiva além do padrão para você se auto-superar significativamente. E aí é o propósito. E por que é zero? Porque você faz para o outro, não é para você. E tem que ser verdadeiro, todos esses itens. Então, é tão simples quanto isso, essa é a fórmula do sucesso. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ter sucesso. Eu digo, não é fácil. Bom, finalizando, no que eu acredito, né? Na perseverança, na dedicação, na paixão pelo que faz. Tem muita gente que fala que você tem que fazer aquilo que gosta. Que bobagem! É impossível você fazer o que você gosta. É quase impossível, é quase que ganhar na loteria esportiva. Você tem que amar o que você faz. É diferente. E eu acredito em mim. Se você é fundo, realmente apaixonado naquilo que você faz, qualquer que seja, você pode ser lixeiro, que você vai ser um cara de sucesso. Aliás, eu conheço um cara aqui que mexe aqui em Uberlândia, que é muito rico e só mexe com lixo. Mas o cara, você tem que aprofundar naquilo e amar aquilo que você faz. Tá certo? Não é fazer o que ama, isso é bobagem. Você nem sabe, quando você começa a sua vida, você não sabe nem o que você vai ser, Cacilda. Como é que você vai fazer? Eu quero ser astronauta. Quando eu era pequeno, eu quero ser que astronauta coisa nenhuma, rapaz. É só uns 3 que vai ser aqui no Brasil, uns 3 ou 4. Tem que ter 200 bilhões, vá pra merda. Então não tem esse papo. Bom, então, olha, acreditar nas pessoas. Esse é um outro problema da humanidade hoje. Nós deixamos de acreditar nas pessoas. Então as pessoas deixaram de ser importantes. Eu lembro, há pouco tempo, meu tempo de menino, professor era um cara respeitado. Hoje, professor é um cara desrespeitado. Nós temos que acreditar nas pessoas, valorizar as pessoas. O outro, de novo, assumir riscos. Quem assume risco? Assumir riscos. Transparência. Você tem que ser um livro aberto. Todo mundo sabe quando eu estou bravo com ele. Aliás, eu sou engraçado lá no meu dia a dia. Abraço, beijo todo mundo lá na minha empresa. Eu sou assim, bem folclórico. Mas se você fizer uma coisa errada, você está fudido comigo. Um negócio incrível. Honestidade. Trabalho duro. Não existe nada sem trabalho duro. Isso é bobagem. Autenticidade. Seja você mesmo. Hoje a gente fica copiando as pessoas. Tá certo? E por fim, inovação. Mude o tempo inteiro. Seja outra pessoa. Eu tentei mostrar que eu mudei. E mudei propositalmente. Eu era um dos caras mais valorizados em área de TI do Brasil, cara. Eu larguei tudo e comecei a Universidade Martins do Varejo. O Solair queria morrer a hora que eu falei que ia deixar a informática. Ele entrou em pânico. Porque eu era um cara conceituado. Falei, mas eu já decidi, não tem chance para o senhor. Estou saindo. Vou para esse negócio, vou fazer, eu acredito. E vou fazer, e fiz. O que é fundamental? Atitude. Você toma atitude? Atitude fundamental. E para não dizer de propósito, eu sempre, a minha vida inteira, aprendi com meus pais, eu trabalho ajudando pessoas que não tiveram oportunidade. Então, eu lidero dentro da Algar um projeto chamado Doar Futuro. E eu queria só mostrar rapidinho. Hoje, a gente, lá no Jardim das Palmeiras 2, pertinho do Canaã ali, a gente tem um projeto com 250 crianças no contraturno escolar. Né? A gente conseguiu levantar uma grana violenta para fazer 8 oficinas, e a gente trabalha com as crianças em contraturno escolar. Vocês não têm ideia do que essas crianças passam nas suas casas, do como que é a vida familiar dessas crianças. Terrível! É um negócio impressionante. A minha esposa é psicóloga, está agora me ajudando no projeto lá para acompanhar as famílias que são mães, pais desses. É um negócio inacreditável que acontece dentro da casa. E essas pessoas não terão oportunidade, porque não serão educadas corretamente. Nós temos a obrigação moral de fazer alguma coisa, porque todo mundo que está nessa sala teve alguma oportunidade. Temos a obrigação moral de fazer alguma coisa. Isso é que eu sempre prezo. E, finalmente, o Doar. Eu tenho um filme de 1 minuto para finalizar. Você pode passar para mim, alguém da tela? É só uma mensagem minha. Vocês entram no site, vocês vão ver que eu vou convidar vocês a entrar no site para conhecer o projeto. Bom, durante toda a minha vida, eu acreditei que nós, que tivemos oportunidade de crescer socialmente, culturalmente,
economicamente, espiritualmente. Tínhamos a obrigação moral e ética de contribuir para que outras... Foi com esse espírito que a gente criou o programa Doar, que é uma forma de viabilizar que todos nós que pensamos dessa forma, como eu disse, possamos também colaborar e ajudar a construir um futuro muito melhor para a sociedade que a gente vive. É nesse sentido que surgiu o programa Doar. Uma das questões mais importantes num programa como esse que estamos desenvolvendo é garantir a sua credibilidade. Acesse o nosso site www.doarfuturo.com.br. Você conosco nessa aventura. Legal. Não dá para falar sobre o projeto, então convido todos a realmente entrar no site doarfuturo.com. E lá no site convido você a participar, se você tiver esse espírito, se você acreditar nisso que a gente está falando. Eu penso que isso é fundamental e vai poder te ajudar a ter aquele pedacinho que eu falei do propósito, né? E eu queria só, essa é a última tela, dizer que a família é a base de tudo. Todo mundo tem uma responsabilidade com seus filhos, com seus netos, extraordinária, né? E eu trouxe essas fotos aqui que mostra aí, começa com meu pai e minha mãe, minha família lá, eu com a minha esposa, aqui no meio, embaixo, eu com a minha esposa, e o meu netinho, que é meu ídolo, né? Eu queria só destacar a última foto lá, foi o primeiro 100 metros raso do meu neto, e claro, foi a primeira vitória de 100 metros raso do meu neto que ele teve até agora, e eu fiquei muito feliz de ficar em segundo lugar. E para quê? Porque uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa, nascer do berço, que é uma coisa que eu ganhei, chama autoestima. Autoestima. Então, esse é o meu convite, esse é um pouquinho da minha vida, e espero poder ter contribuído com vocês aqui um pouquinho mais do que vocês fazem, do que vocês podem fazer, ok? Obrigado, gente. Oswaldo, essa aqui é uma lembrancinha para todos os nossos palestrantes para esse tempo, e com certeza fomos muito edificados com a sua história, com esse exemplo, e que você continue sendo essa inspiração e sendo esse exemplo de atitude em tudo aquilo que Deus empreendeu no seu coração, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, gente. Obrigado. Gente, muito bom, né? A gente quer agradecer mesmo a presença de todos vocês por terem ficado aqui mais esses minutos com a gente. E eu quero encerrar da forma que Oswaldo encerrou. A gente ouvindo Oswaldo e ele falando a respeito de atitude, falando a respeito de empreendimento, de uma jornada, de carreira, né, de trajetória, me veio uma passagem da Bíblia, no Salmo 127, onde está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é acordar cedo e dormir tarde. Em vão é todas as coisas, porque aí todo ideal, todo sonho se torna obstinação. E obstinação destrói pessoas, destrói relacionamentos, é egoísta, não pensa no outro, como o senhor Oswaldo falou. Então, se há se eu puder colocar, se o senhor me der a liberdade de colocar mais um elemento dentro daquela lista de segredos do sucesso, eu queria te encorajar a compreender que Deus é Senhor de todas as coisas. E que se Ele não for Senhor da sua vida, dos seus empreendimentos, dos seus sonhos, em vão será tudo o que você fazer. Por mais números e resultados aparentes que Ele possa demonstrar, em vão serão todas as coisas. Então, eu disse que eu queria encerrar como o senhor Oswaldo encerrou, porque ele mostra família, ele mostra fundamento, ele mostra a base, e é sobre fundamento que eu gostaria de finalizar para que nós pudéssemos orar juntos. Orar pela sua vida, pelo seu trabalho. Se nós não tivermos fundamento, todas as coisas, ainda que aparentemente aos olhos dos outros seja bem sucedida, na ótica da eternidade, em vão, todas as coisas. Que possamos compreender que Deus não está sendo chamado para ser sócio do nosso empreendimento. Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar.
mais uma vez agradecer a presença do Oswaldo Carrijo e essa palestra tão abençoadora, tão encorajadora para todos nós, né? Tão gostosa de ouvir. A gente ficaria aqui muito mais tempo. É bom ouvir quem tem história para contar. E aqui está alguém que tem história para contar, e isso é muito bom. Mas eu não queria terminar sem que a gente tivesse essa consciência, essa compreensão. Em vão serão todas as coisas, se de fato nós não rendermos todas as coisas que Deus nos confiou aos pés dele. Então que você possa pensar agora na sua família, nos seus compromissos agora, em todos os seus desafios que você tem, pensando no privilégio que você tem de ter um Senhor que te pega pela mão e te pode conduzir. Se você quer isso, se você deseja isso, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa história maravilhosa de, não apenas de sucesso, mas de humildade, de dedicação, de visão, de empreendimento, de um sonho e não te desistir diante das circunstâncias e dos desafios, de valores tão importantes como olhar para o outro, não olhar apenas para si, tantas coisas bacanas que podemos ouvir. Pai, mas eu oro para que, acima de tudo, o firme fundamento, que é a certeza de que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas, possa estar arraigado no coração de cada um de nós. Que nós compreendamos, Deus, que nesse dia, no dia que chama hoje, se queremos ir agora para os nossos negócios, para os nossos afazeres, para a continuidade dos nossos projetos, dos nossos sonhos, se não compreendemos, Deus, que é o Senhor a nos guiar, se não compreendemos, Deus, que é para o alto que nós temos que olhar, em vão será todo o nosso esforço. Eu oro para que o Senhor seja Senhor da vida de cada um que está aqui, Pai. Senhor dos sonhos, dos projetos, dos desafios, que possamos aprender a pegar na sua mão e nos... Assim eu oro, Pai, em nome de Cristo Jesus.